Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live do projeto Rede Solidária de Mulheres. A nossa live de hoje é a experiência da rede no incentivo ao turismo de base comunitária. E a gente vai falar com a Patrícia Santos, que é uma turismóloga, e aí ela contribui com a gente aqui no projeto. O projeto ele é uma iniciativa da Associação de Catadoras de Mangaba de Indiaroba, a Ascamai, em parceria com a Petrobras e com o apoio da Universidade Federal de Sergipe. A gente vai esperar a Patrícia entrar aqui e aí a gente já vai começar. Olha, a Patrícia chegou. Só um minutinho que ela está entrando. Oi, Oi, Patrícia. boa tarde. Oi, Marília, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, sim. E aí, preparada para mais uma live? Sim. Então vamos lá. Ó, gente, a Patrícia, ela é catadora de mangaba. Eu fiz aqui uma colinha porque é muita coisa essa mulher. Ela é catadora de mangaba, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela UFES, especialista em gestão de turismo pela Universidade Cândido Mendes, técnica em turismo pelo IFES e faz parte da nossa equipe aqui do projeto. Então essa é a Patrícia que vai falar com a gente hoje. E, Patrícia, eu queria começar com você ensinando, mostrando para as pessoas, assim, de forma rápida, o que é o turismo de base comunitária. Perfeito, Marília. Gratidão, gratidão por essa apresentação, né? Marília, ela não falou, mas eu aprendi a catar mangaba com a minha mãe, sou neta de catadora de mangaba, né? Mas eu estou muito feliz por esse momento, por esse convite, para a gente estar tocando um pouco mais de experiência dessa vivência, né, de turismo de base comunitária, né, um incentivo que o Projeto Rede tem dado, né, para essas comunidades. Então, falando um pouco sobre o turismo de base comunitária, ele tem algumas características, né, que é totalmente diferente do turismo convencional, né, que as pessoas estão habituadas. Então, uma das características que é muito forte no turismo de base comunitária é que as próprias comunidades elas demandam, né, realizar essa prática, realizar o roteiro, gerir o próprio roteiro, né, do turismo de base comunitária, gerir a gestão do turismo como um todo, né, na sua localidade que é desenvolvido. Uma das outras características também é muito interessante no turismo de base comunitária, está relacionado com a questão de que as próprias comunidades ou os próprios grupos, né, como havia dito, eles são sujeitas principais nesse processo. Então, eles e elas é quem demanda como é que vai ser feito todo o processo, como é que vai ser feita a gestão do turismo, o que é que vai ser abordado no roteiro, o que é que vai ter no roteiro, e isso é muito interessante, né? E também com isso possibilita que a própria comunidade, né, como ela vai gerir o processo, possa haver uma melhor divisão, né, na questão da renda para essas comunidades. Então, quando se fala em turismo de base comunitária, está falando de uma maneira diferente, né, numa forma de gestão do turismo. E isso é feito por comunidades ou pelos grupos. E os grupos normalmente é quem demandam isso. Então, tem tudo isso. A renda ela é distribuída pela comunidade, né, pela comunidade receptora. Há também uma interação entre os turistas, entre os visitantes, com os modos de vida dessas comunidades ou desses grupos. Então, de forma breve, como eu havia dito, o turismo de base comunitária ele se resume a isso, a gestão feita pelas próprias comunidades, que demanda a realização de um turismo de forma diferente, de forma diferenciada. E esse turismo de base comunitária, ele tem alguns princípios, né, que é importante que sejam seguidos. Dentre ele está o princípio da autogestão, dentre ele está a questão do associativismo e cooperativismo, né, que tem a ver com atividade ou com
o envolvimento das comunidades nessa atividade, né, do turismo. Tem a questão também da democratização de oportunidades e benefícios. Tem a questão também da valorização da cultura local e do fortalecimento da identidade, né, dessas comunidades, né? Tem a ver também com o protagonismo, né, dessas comunidades, desses sujeitos, desses grupos, né, locais na gestão de toda atividade, né, turística desenvolvida, né, como a oferta do turismo, os bens relacionados os bens e os serviços turísticos, visando uma maior apropriação por parte desses beneficiários, que são essas comunidades, né? Uma outra questão também que é importante, que está inserida nos princípios do turismo base comunitária, é a questão da colaboração, da parceria e da participação, né, dessas comunidades, desses sujeitos envolvidos. E uma outra coisa que também é muito forte, tem surgido como algo muito forte, principalmente por comunidades tradicionais, é trabalhar o turismo de base comunitária. Opa! É trabalhar o turismo de base comunitária como garantia de permanência aos seus territórios, né? Visto que muitas dessas comunidades, né, elas são expulsas de suas localidades, muitas vezes por conta do turismo convencional que é trabalhado. Então, muitas comunidades, a exemplo de comunidades tradicionais, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras localidades, têm o turismo de base comunitária como uma ferramenta, como garantia de permanência dos seus territórios. Não é? Lógico, envolvendo sempre a questão da defesa do território, que já é muito bem feita por essas comunidades. Então, de forma breve, né, de forma resumida, é mais ou menos essas características e princípios do turismo de base comunitária. Certo. E você tem algum. Você conheceu algumas comunidades, né, que fazem o turismo? Você teria algum modelo, teria alguma experiência para falar para a gente? Uma das experiências que é muito exitosa, que sempre traz, né? Por mais que eu não tenha ido vivenciar, né, essa prática, né? Mas a Rede Tucum, ela tem todo um trabalho com comunidades tradicionais, né? E exemplo de comunidades tradicionais que se organizaram, né, em defesa desse turismo ou a partir desse modelo de gestão de turismo, né, dessa maneira diferente de gerir o turismo. E eles estão num processo de organização muito bem, né, avançado, né, que traz, inclusive, um roteiro integrado com várias comunidades. Então, a pessoa tem a possibilidade de passar 3 dias, né, vivenciando sabores, rodas de conversas e inúmeras outras atividades, né, relacionadas às práticas artesanais de comunidades tradicionais, né, principalmente pescadores e pescadoras. Então, que são experiências assim muito exitosas. Eles têm inclusive o site onde as pessoas podem estar adquirindo o pacote, esse roteiro e vivenciando esse roteiro. Então, uma das experiências é essa. Vivenciei também, por mais que algo que ainda não está consolidado, algumas práticas em algumas comunidades. Por exemplo, a exemplo de uma comunidade que fica lá em São Cristóvão, né? E onde eu pude conhecer, né? A mestre de samba de coco, né? Lá de São Cristóvão. E a gente teve um dia que foi o lançamento do CD e foi um dia maravilhoso, porque a gente pôde vivenciar, né? Permanecer na comunidade, vivenciar todas aquelas manifestações, todo aquele jeito de fazer. Então foi algo muito prazeroso, que é de Dona Madá, do Samba de Coco. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o CD de lá de São Cristóvão. Rapidão. Então teve o lançamento, tá para ver? Ah, né? Dá. Teve o lançamento desse CD, Samba de Coco.
né, Samba de Coco da Ilha, né, Dona Madá e Dona Adelaide, né, que são mestras de samba de coco, e a gente foi lá para a comunidade delas, dormimos na casa delas, elas prepararam, elas junto com suas filhas, prepararam um almoço muito gostoso. Então tinha galinha de capoeira, tinha também uma muqueca de ostra, né? Elas também, elas fazem também uma coxinha de aratu, que é uma delícia divina, muito gostosa. E, além disso tudo, à noite teve a parte do lançamento. Então, elas cantaram e elas convidaram a gente para participar dessa atividade, que foi algo muito maravilhoso, né? Então, a gente estava lá brincando com todos e todas que estavam lá. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Que por mais que ainda não esteja consolidado, mas existe essa possibilidade de vivenciar, né, nessas comunidades. Quando eu estava fazendo meu TCC em 2017, eu vivenciei o turismo de base comunitária lá em Brejo Grande, na comunidade quilombola da Resina. Como eu fiz o meu TCC lá, eu dormia na casa de Dona Cida e Chicão, e, enfim, fazia todas as refeições com eles. À noite a gente fazia uma fogueirinha, de manhãzinha tomava uma água de coco. Foi totalmente diferente essa experiência para mim, foi muito boa. Então, Patrícia, o pode turismo falar. basicamente me dá essa oportunidade, né, de a gente vivenciar algo que não é convencional, né? Algo que agrada os nossos olhos, nosso coração, o nosso paladar. Então, é algo que é muito gostoso. Sim, é uma coisa de muito mais afeto, né? Não é uma coisa fria como o turismo que a gente está acostumado a ver em todo lugar. Assim. É muito mais afetuoso. Patrícia, também não é a primeira vez que você participa do projeto Rede, você já esteve em outros momentos junto com a gente, né? E também já foi trabalhado um pouco o turismo de base comunitária com as comunidades que fazem parte da rede, e eu acho que você acompanhou também esse processo, e eu queria que você falasse dessas experiências anteriores dentro da rede. Então, sim, em março de 2020, né, antes de fechar tudo com a pandemia, teve um seminário para elaboração do roteiro de comercialização, né, promovido pelo projeto Rede de Mulheres. E nesse seminário eu pude contribuir em duas atividades, né, durante esse seminário. Uma delas foi trabalhar a questão de turismo em comunidades tradicionais, e lá a gente tinha participação de catadoras de mangaba e de mulheres, né, de Carmópolis, né? Então a gente pôde ver um pouco sobre a experiência de comunidades tradicionais, como é que elas trabalham, né, com o turismo de base comunitária. A outra também experiência que foi num outro dia foi trabalhar um pouco sobre os impactos do turismo em comunidades tradicionais. Exatamente para isso, para reforçar que esse modelo, essa maneira de gestão do turismo pelo turismo de base comunitária é algo que pode propiciar para essas comunidades, para essas localidades, para esses grupos, algo que não fique somente pelos impactos negativos, né, da atividade turística, né, que se possa ter benefício para essas comunidades. Então, foi feita toda uma contextualização do impacto de comunidades tradicionais que vêm sofrendo com a questão do turismo não planejado, né, em determinadas áreas e que também não tem a participação dessas comunidades como protagonismo, como sujeitos e sujeitas desse processo. Então, foi algo que foi muito importante, foi muito rico, né, e poder vivenciar um pouco sobre a experiência a partir da demanda de mulheres catadoras de mangaba e de mulheres também de Carmópolis, que tem uma relação com a terra muito próxima também. Elas também fazem produtos, né? Fazem doces, né? Que são da sua, que é relacionado à sua localidade. E também elas também são artesãs, né? Então ela tem a questão de ser rendeira, de fazer artesanato.
E como continuidade, né, no projeto Rede, teve dois materiais que eles foram elaborados, são materiais bem ricos. Então, teve esse material, que é o roteiro de comercialização. Nesse material, ele traz um mapa, né? Um mapa com várias potencialidades, um mapa de identificação das potencialidades trazidas por essas mulheres catadoras de mangaba que, que participaram, né, do projeto Rede naquele momento e também das mulheres de Carmópolis. Então, cada comunidade, né, localidade, tanto de Carmópolis, tanto de catadoras de mangaba, saíram apontando as potencialidades para o roteiro de turismo de base comunitária. Como consequência, depois foi elaborado um outro material, que é este aqui, que é o roteiro de comercialização de turismo de base comunitária. Nesse roteiro, ele foi elaborado três destinos. Então, três destinos, né, com base no turismo de base comunitária. Então, são destinos, assim, de dar água na boca. Então, destino 1, enlaçando fios, sabores e sons, né, com as mulheres de Carmópolis. O segundo destino soberania alimentar na Restinga, né, envolvendo catadoras de mangaba de Barras Coqueiros e Pirambu. E o terceiro destino, suco, águas, brisas e trilha Aratu, Mangaba, envolvendo as mulheres catadoras de mangaba, tanto do município de Estância como de Indiaroba. Então, um material também muito rico, muito bom, que essas mulheres puderam demandar e construir a partir de suas vivências, suas experiências práticas que elas vivenciam. Então, um material muito bom que foi vivenciado e que foi algo que me deixou muito feliz, mas muito feliz mesmo de poder ter contribuído. Certo. Você, enquanto catadora de mangaba, que vive numa comunidade também de catadoras, e as catadoras elas têm muito forte essa questão da luta pelo território e das grandes empresas, enfim, que chegam e destroem o território para poder ganhar lucro em cima disso. E uma dessas coisas assim, né, que destroem o território das catadoras é o turismo de base predatória. Você poderia falar um pouco sobre isso enquanto catadora de mangaba? Perdão, Marília, cortou aqui, eu não entendi a sua pergunta. Não, é só para você falar um pouco sobre essa questão da luta pelo território contra o turismo predatório. Então, é exatamente isso, e muito boa essa pergunta, Marília, porque eu, enquanto catadora de mangaba, eu lembro que até algumas pessoas perguntavam, né? Porque, assim, a maioria de nós catadoras de mangaba, o grau de escolaridade é muito baixo e tem uma certa dificuldade para a gente acessar o ensino formal, né? Então, eu e algumas poucas outras catadoras de mangaba temos essa exceção, né? Mas a base de muita luta, de muito custo. Então, quando as pessoas às vezes chegavam para mim e diziam: ah, mas por que você escolheu ser turismóloga, né? Trabalhar com turismo, pesquisar o turismo. E uma das coisas que eu sempre quis e sempre vivenciei, que eu sempre quis fazer, era um curso superior que pudesse estudar, né, os impactos do turismo em comunidades tradicionais. Porque o que acontece? A minha vida toda foi ver comunidades tradicionais sendo massacradas pelo turismo não planejado, por um turismo que discrimina o nosso trabalho, as nossas atividades, as nossas práticas, não valoriza. Então, sempre o meu intuito foi esse, pesquisar o turismo até para dar um retorno e mostrar que a maioria de comunidades tradicionais, assim como nós, catadoras de mangaba, a gente vem sofrendo com o turismo não planejado. Então, nós catadoras de mangaba, a gente tem essas áreas, essas matas de restinga, o ecossistema de manguezal e outros ecossistemas, como algo de muito valor para a gente. Porque é de onde a gente tira o sustento. Entende, Marília?
Então, para a gente dá um valor para essas áreas, mas outras práticas não. Né? Até em alguns livros, em algumas literatura, mostra que mostra essas áreas de restinga, as áreas de manguezais, como área de solo pobre, que nada dá. Né? E eu sempre costumo repetir a mesma coisa. Como assim? Que solo pobre é esse que dá mangabeira e sustenta milhares de famílias no estado de Sergipe? Como assim que solo pobre é esse nas áreas de manguezais, que também sustenta milhares de famílias no Brasil? Então, é uma contradição, né? Então, nós comunidades tradicionais, nós catadoras de mangaba, a gente dá um outro valor. A especulação imobiliária, ela dá também, determina um outro valor, que é um valor muito doloroso para a gente, porque permite que essas áreas elas sejam devastadas, que elas sejam cortadas, que elas sejam queimadas, né? Que elas sejam derrubadas. Então, para a gente, o valor que a gente dá nessas áreas em defesa desses territórios é algo que, para mim, me deixa muito feliz. Ao mesmo tempo, eu percebo e sinto muita dor, porque não existe essa valorização por outras atividades econômicas, e dentre elas o turismo, né? Eu dou, inclusive, o exemplo do turismo em minha localidade ou no município de Barra dos Coqueiros, né? Que não tem um roteiro estruturado, não tem pontos turísticos estruturados, consolidados, mas você vê uma especulação imobiliária muito forte, muito marcada, né, com construção de muros e barreiras que impedem a gente para acessar essas áreas. Seja ou impedem a gente de acessar, ou devasta completamente essas áreas. Então, para mim, isso é algo que é muito doloroso. Não só para mim, mas para outras comunidades tradicionais que têm essa relação de muito afeto, de muito apreço e de algo muito, sabe, imbricado, de algo muito enraizado, né, entre a gente, né? É como se sem uma outra coisa que eu sempre costumo reforçar é que sem catadoras de mangaba não existe mangabeiras, né? Não existe as matas de restinga. Mas também sem as mangabeiras, a gente também passa a não existir, né? A gente passa a não desenvolver as nossas práticas, e essas práticas que é de muito zelo, né? Para essas áreas, para as matas de restingas, para os ecossistemas de manguezais. É uma coisa que você falou para mim essa semana, quando a gente estava conversando aqui entre nós da rede, é que o turismo de base comunitária traz algumas questões, né, a serem discutidas, como a autogestão. E que isso era uma forma também das mulheres conhecerem e usarem isso na vida delas como forma de fortalecimento. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, das mulheres se fortalecerem para poder fazer, seja o turismo de base comunitária ou o trabalho nas associações, como elas fazem todos os dias. Como o turismo de base comunitária, ele tem os princípios, né, de autogestão, de associativismo e cooperativismo, então é muito comum que, por meio do turismo de base comunitária, por meio dessa autogestão, fortaleça o trabalho que as mulheres já desenvolvem, fortaleça a prática ou as práticas identitárias dessas mulheres, né? Então, é muito comum, por exemplo, nas localidades que eu estou indo agora nessa etapa, que mais para frente eu vou estar detalhando um pouco mais, vivenciar ou ver que essas mulheres elas têm interesse em desenvolver a prática do turismo, seja como alternativa de renda, ou também de fortalecer a sua própria identidade, que é algo que é muito nítido, que é muito marcante. Então, quando chega lá no Quilombo, lá na comunidade Alagamar, as mulheres estão fazendo trança. E quem, assim como você, pode vivenciar, né, a experiência de turismo de base comunitária e outras pessoas também, com esse modelo de gestão, a gente quer vivenciar essas práticas. A gente quer ver Dona Lurdinha, de lá do Alagamar, fazendo trança, fazendo cesto,
a Dona Nega, né? Dona Ana preparando, Dona Ana também é de lá do Alagamar, né? Preparando, o que foi que o prato que ela falou era, ai, ai, eu não lembro agora o nome do camarão, que é uns camarão pequenininho. Agora me fugiu. Mas ela prepara um prato com esse camarão que normalmente dá lá, que é algo que é muito gostoso e que a gente fica assim encantado só em ouvir e que a gente quer vivenciar. Então, com o turismo de base comunitária, existe fortalecer essas potencialidades que já existem na localidade. Né? Então, isso é algo muito bom, isso é algo muito rico, isso é algo muito prazeroso. E que a gente entende que é um outro público. É um público que quer realmente vivenciar essas experiências, essas vivências. Não é um público que quer, não é o mesmo público que muitas vezes quer ir de forma rápida, passar pela localidade e pronto, acabou, se foi embora, que é algo que deixe muito mais viva a lembrança na memória. Como você trouxe, né? Inclusive, um exemplo lá na comunidade, em Poço Redondo, foi isso? Brejo Grande, na Resina. Então, é isso. Né? Então, o turismo de base comunitária, ele possibilita isso. Por isso que as características é diferente do turismo convencional, é totalmente diferente do turismo de massa, né, que as pessoas estão habituadas, né, mas que possibilita algo mais, algo muito relacionado à questão do afeto, do carinho, do aconchego. Então é isso, Marília. Você falou aí que ia detalhar um pouco mais essas comunidades que você está visitando agora e falou também sobre potencialidade. Fala pra gente dessa potencialidade desses locais que você está indo. Tá bom. Então vamos lá. Com agora na segunda fase, né, na renovação do projeto Rede Solidária de Mulheres Sergipe, né, a gente, além desses materiais que foram construídos, que eu acabei mostrando, então a gente tá, eu no caso, né, através das oficinas de workshop, né, de turismo de base comunitária, estou revisitando essas comunidades, né, essas localidades, né, revisitando os roteiros que foram construídos, né, a exemplo das mulheres de Carmópolis e também das mulheres catadoras de Mangaba. Então, estou revisitando esses roteiros e essas mulheres estão trazendo novas demandas, né, de aprimoramento ou, eu posso dizer, agregando mais atividades no roteiro que já foi construído. Então, é algo muito maravilhoso, muito prazeroso que está sendo feito, porque a proposta é que em cada localidade elas possam construir um roteiro, né? Um roteiro com várias atividades, ou com as atividades principalmente as atividades que elas apontarem, e também, ao final, fazer roteiros integrados. Então, a pessoa aí poder vivenciar, conhecer, vivenciar duas, três, quatro comunidades, né? Passando por um roteiro com uma duração maior, de que pode envolver até dias, né? E com isso vai depender do que eles têm, né? Do que elas têm como inserção de novas atividades, né, nos roteiros que já foram criados. Então, nessa de ir revisitando, né, essas comunidades e esses roteiros, um dos questionamentos que é feito para elas se elas estão desenvolvendo, né, o roteiro que elas haviam criado anteriormente com o projeto Rede de Mulheres. Então, algumas comunidades, sim, estão fazendo, e outras disseram que precisa acrescentar outras atividades. Elas querem acrescentar novas atividades. Por exemplo, tem comunidades que criou o roteiro e a questão do almoço ficou livre. Agora elas já apontam, né, exemplo das mulheres de Carmópolis, e elas apontam e dizem, não, a gente pode preparar? A gente pode preparar comida para as pessoas que vierem?
Sim, sim, vocês podem preparar. E a gente pode receber elas aonde? Aqui tem uma pousada. Estou dando um exemplo do que elas falaram, né? Que em Carmópolis tem a pousada. A gente pode indicar? Pode indicar. E teria outra forma de ver? Tá, vocês podem receber. A gente pode receber em nossas casas? Sim, vocês podem, né? Então, elas já demonstraram interesse. Como elas também querem, já apontaram que querem um roteiro com maior duração de tempo. Um dia pode ser Carmópolis, a sede de Carmópolis, e o outro dia ser as outras comunidades, como, por exemplo, a Guarda, né? Para ver o samba de aboio, essas coisas todas. Sim, eu fico muito feliz quando elas apontam essas possibilidades, né? De uma ampliação desse roteiro, né? Do roteiro que já foi desenvolvido. Um outro questionamento que é feito para elas, e é interessante, Marília, que todo esse processo é de forma bem participativa, sabe? A gente deixa bem, Uhum. eu deixo bem elas bem à vontade para elas apontarem o que é que elas querem, como é que elas querem, né? E dando também possibilidades, porque às vezes a comunidade, elas querem fazer algo, mas elas, como elas nunca viram ninguém fazer, então elas ficam meio que na dúvida se pode ou se não pode. Então, uma outra pergunta que é feita para elas é se existe a necessidade de mudança no roteiro, que elas já apontaram que sim, né? Que é para agregar mais coisas, né, no seu roteiro. E nisso de agregar, elas até já apontaram assim pessoas da própria comunidade que podem estar comercializando o roteiro, né? E esse apontar foi apontar direcionado a jovens, né, da própria comunidade, da própria localidade que pode estar fazendo a comercialização desse roteiro de turismo básico comunitário. Então, e para finalizar, a pergunta que é feita é se é necessário, o que é necessário para operacionalizar, né, o roteiro de turismo básico comunitário. Então, é algo que é muito rico, que é muito prazeroso e que essas mulheres elas já demonstram, já demandaram, né, várias outras atividades para ser inserida. Uma outra coisa também que está nessa fase do projeto Rede Solidária de Mulheres foi a inserção de novas comunidades, né? Então, se antes tinha catadoras de mangaba, se tinha também as mulheres de Carmópolis, agora também foi inserida as mulheres de Divina Pastora. E elas, as rendeiras, né, de Divina Pastora, que tem algo muito forte na questão da identidade, que me deixa também muito feliz, né, de estar vivenciando esse momento com elas, né? Então, elas desde o início, elas se colocaram como da necessidade de trabalhar com o turismo de forma diferente, né? Inclusive, lá elas apontaram que tem até um conselho de turismo e que isso vai fortalecer, né, a própria comunidade. Então, tem a inserção da comunidade das rendeiras de Divina Pastora, e da comunidade quilombola lá no Alangamá, em Pirambu. Então, tem inserção dessas novas comunidades. E o que a gente está trabalhando com elas, já que elas não participaram, né, anteriormente dos seminários, das oficinas e tudo mais do projeto Rede, a gente está trabalhando com conceitos básicos, né, do turismo, que é algo que é fundamental, elas saber o que é o turismo, o que é necessário para a existência do turismo. A questão também que está sendo trabalhada é a questão dos impactos do turismo nas comunidades. Então, elas precisam entender que o turismo ele pode trazer benefícios, mas ele pode trazer também malefícios, né? Os princípios também do turismo de base comunitária, o que é o turismo de base comunitária. Nós entraremos também na proposta de criação de roteiros de turismo de base comunitária, né? Onde elas vão poder estar desenhando e mostrando o que é que elas querem que possa ser inserido. E também, futuramente, a questão da integração desses roteiros, né? Que quem for vivenciar essa prática, os visitantes e turistas puder, eles vão poder conhecer uma, duas, três mais localidades ou mais comunidades e as práticas que elas desenvolvem.
Também é uma coisa também que eu acho muito interessante, que inclusive Missa, enquanto coordenadora do projeto, ela propôs, que é a proposta de intercâmbio. Então, uma comunidade está conhecendo a experiência da outra, né, relacionada ao turismo de base comunitária, e também a comercialização desses roteiros, né, de turismo, do turismo de base comunitária, seja por pessoas da própria comunidade, né, que elas apontarem, e também a possibilidade de parcerias com a agência de receptivo. A gente sabe que é um desafio, porque algumas agências de receptivo têm uma lógica mais mercadológica, e as coisas na comunidade, tudo acontece em seu tempo, então a gente sabe que tem esse desafio, mas é algo também que será trabalhado. Então, a partir daí, Marília, a gente tem novos roteiros de turismo em base comunitária, né? Aqui no estado de Sergipe, né? E as pessoas, né, vão poder vivenciar, né, poderão viver experiências com as mulheres rendeiras de Divina Pastora, que, como eu já havia dito, traz toda uma identidade, né, que aprenderam com suas mães ou com pessoas assim da comunidade, né, de outra geração da comunidade, né? Então é muito feliz e muito prazeroso ver aquelas mulheres fazendo o ponto da cocada, o ponto da Aranha. aranha, né? Que são vários, inúmeros pontos, né? Que elas fazem. Então trazer toda essa identidade, né? A possibilidade das pessoas conhecerem. Também poder conhecer as rendeiras também, as artesãs de Carmópolis, que tem também, além da produção artesanal que elas fazem também doces com as frutas que tem lá na localidade, e elas também têm uma relação muito próxima com a terra, né, de fazer mudas de determinadas espécies. Então, isso é algo também que é muito interessante. Tem a experiência também de nós catadoras de mangava, de nós mulheres catadoras de mangava, que traz toda essa questão de defesa do território, das matas de restinga, do ecossistema de manguezais, né? Tem também a produção de alimentos nos produtos que a gente faz, né? Com esses frutos da restinga. Então, os doces, balas, geleias, enfim. E também que pode estar associado, Marília, com a questão da pesca artesanal. Então, com cardápio que tenha mariscos, enfim, essa gostosura toda. E também tem as mulheres, né, do quilombo lá no Alagamar, né, que elas têm uma produção também muito forte, né, a produção artesanal muito forte com cestarias. Minha mãe aqui, ó, entrando, que é muito forte que a questão das cestarias, né, que elas fazem bolsas, cestos, vassouras, né, a partir da palha da dicuri, que elas também têm uma defesa muito forte, né, com uma maneira, com um jeito de tirar a palha para não agredir a planta. Então, a gente tem todas essas potencialidades que eu espero que seja fortalecida, né, com o tempo, e que possa também fortalecer cada vez mais a identidade dessas mulheres e também a questão da renda. Sim, enquanto você estava falando, eu estava lembrando também de algumas coisas que as mulheres de Divina Pastora, elas já falaram para a gente, como, por exemplo, a renda irlandesa, lá, a renda de Divina Pastora, é patrimônio histórico, né? E só que algumas pessoas não dão o devido valor porque acham que é algo feito com a produção assim em massa, que não é uma coisa artesanal assim da mulher pegar uma passadeira e passar dias fazendo aquilo com um trabalho coletivo. Então, acho que essa proximidade, esse contato maior com as rendeiras vai também contribuir com a valorização do trabalho que elas fazem. E eu acho que também com respeito também da pessoa mesmo, de ver que ela não é uma maquininha de produzir renda, não é uma maquininha de produzir licor de mangaba. Ela é uma pessoa que faz aquilo porque ela ama, porque é o trabalho dela.
E aí eu acho que também uma coisa interessante que o turismo de base comunitária pode proporcionar é a preservação da história oral, assim, de você conhecer a história das pessoas através da oralidade, que algumas coisas não estão escritas, mas as pessoas vivenciaram e elas vão poder contar para você. Eu aprendi muito sobre como foi a luta pelo território da comunidade quilombola da Resina, porque Dona Cida sentava comigo e me contava todo o processo. Então, acho que também essa questão da valorização do trabalho e da preservação da história oral é algo que o turismo de base comunitária ele consegue fazer pelas pessoas. Exatamente, perfeitamente, Marília. É exatamente isso, né? Das pessoas poderem vivenciar, aprender a fazer ou passar momento ouvindo as histórias que a gente ouve quando a gente vai para essas localidades, né? A gente chega por exemplo, se a gente chega em Divina Pastora, numa das associações ou nas associações de rendeira, a gente vê imagens, a gente vê todas elas falando e como ela aprendeu aquele processo, aquele ofício, aquele trabalho, que é algo que é muito gostoso quando elas, e que, claro, traz para mim algo que é muito marcante, porque nós, catadoras de mangaba, a gente também vivenciou esse processo, né? Eu aprendi a catar mangaba com minha mãe. Então, as rendeiras Divina Pastora, elas dizem, eu sou rendeira há 40 anos, há 30 anos, né? Aí a gente pergunta, você aprendeu com quem? Eu aprendi com minha mãe. Eu aprendi com uma das mulheres que faz parte, são senhoras que faz parte das associações. Então, esse trabalho é algo muito bonito. E que existe um público específico que quer vivenciar essas experiências, quer poder estar junto, quer poder passar uma hora para ter a curiosidade que quando eu lembro que quando eu fui lá para a Divina Pastora conhecer o trabalho das mulheres, que eu fiquei muito encantada, assim, que estava fazendo um ponto, que era o ponto da cocada. Nossa Senhora, eu gosto de cocada, então eu já fiquei encantada. Nossa, esse ponto deve ser maravilhoso. E todas as etapas, sabe, Marília, delas mostrando como é que faz, por exemplo, Sim. a gente pega o papel. Aí no papel a gente cola outro papel, papel manteiga. E compra sei lá, eu não sei o nome das coisas, gente, mas elas mostram. Aí pega e faz lá. E depois tem que fazer o ponto, e tem que costurar, e tem que desenhar, e isso e aquilo outro. Que uma das experiências, né, que me deixou muito feliz, que é quando chega lá e pergunta o que é que precisa para fazer uma, uma renda irlandesa, por exemplo, o vestido, um vestido de renda Uhum. irlandesa. E ela sai dizendo, precisa de agulha, precisa de linha, precisa do papel tal, precisa do papel manteiga, precisa de não sei o que lá, precisa do desenho, precisa disso tudo. E elas dizem, aí eu lembro que eu cheguei e falei assim, mas se eu tiver todo esse material e tiver tempo, disponibilidade, eu consigo fazer? Elas disseram, não, porque você não tem o conhecimento. Então, existe um público específico no turismo de base comunitária que quer exatamente ter esse conhecimento. Quer saber, quer ouvir histórias, quer saber como é que se deu o processo de organização dessas comunidades, de auto-organização dessas comunidades, né? Como se deu todo esse processo, inclusive até as próprias dificuldades, né? E que isso também fortalece a questão de outras pessoas, a partir do conhecimento das dificuldades, de ter defesa, ou sair em defesa da produção artesanal daquelas mulheres rendeiras, sair em defesa do território, assim como nós, mulheres catadoras de mangaba, assim também como as mulheres lá do Quilombo, lá na comunidade Alagamar. Então, isso também é importante e fortalece a luta. E como é que você falou mesmo, fortalece a questão da renda, do trabalho, a questão da identidade, a questão da oralidade, que é passado esse conhecimento, que normalmente nas comunidades, isso é uma das formas de passar, né? De repassar Uhum. conhecimento. Uma forma muito forte e que se perde, assim, né?
Uhum. porque às vezes o conhecimento fica guardado e ele não é escrito. E eu queria que você falasse, então, qual é a sua expectativa enquanto pessoa que a gente percebe que você gosta muito de fazer isso que você faz. E aí eu queria saber o que a gente pode esperar desse turismo de base comunitária das mulheres da rede. Ai, nossa senhora, é algo que, assim, que você mesmo falou, assim, é algo que me deixa muito feliz, assim. E que a minha perspectiva é que, da mesma forma que a gente demandou a necessidade de trabalhar com turismo de base comunitária, assim como da mesma forma que outros trabalhos nós iniciamos fazer, quando eu digo nós também, eu estou me incluindo enquanto catadora de mangá. E alguns trabalhos que a gente continua fazendo, que isso possa se perpetuar, né, por muito tempo, né? Que isso não seja necessariamente uma semente que foi plantada e que, por conta de não ter cuidado, não ter tempo, não ter água, não ter adubo, ela possa morrer. Muito pelo contrário, que possa se dar muitos frutos a partir desse trabalho, porque é algo que as próprias comunidades elas trazem, como eu já havia dito, inúmeras potencialidades que muitas Uhum. vezes não é trabalhado ou ainda não foi trabalhado. Mas essas potencialidades podem ser um somatório de várias outras atividades que podem ser concretizadas. Dentre elas é a questão do turismo de base comunitária, desses roteiros, e que possibilite é, que não só que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho, mas também que a gente fortaleça, a gente se fortaleça no trabalho que a gente desenvolve. Ah, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, do mestrado, e até isso em 2007, e foi também com a minha comunidade, e que a ideia era mostrar as novas territorialidades a partir da inserção do PRODETUR, que é um programa de desenvolvimento do turismo, e todas as transformações que ocorreu no município de Barra dos Coqueiros, principalmente para as catadoras de mangaba. Eu lembro que nessa época eu fui fazer o trabalho, né, a pesquisa, e que em alguns momentos eu ficava à parte para ouvir, para juntar todas essas informações e ao mesmo tempo relembrar, né, de muitas mulheres falando assim: nossa, quando a gente passava por determinada localidade, tinha muita mangação, tinha muita zombaria pelo fato de ser catadora de mangaba, algo que era muito doído, que era muito doloroso. E hoje em dia, Marília, é nítido, quando se chega nas comunidades, né, de catadora de mangaba, pronto, o que você é? Sou catadora de mangaba. Eu sou catadora de mangaba, eu sou marisqueira, eu sou pescadora artesanal, mas tem isso muito da autodeclaração, do autorreconhecimento, porque isso é muito forte. Uhum. Então, isso é algo muito feliz e muito prazeroso, e com o turismo de base comunitária, eu espero que isso se fortaleça, não só nas comunidades de catadoras de mangaba, mas nas outras comunidades também, né? Nos outros grupos também, nas outras formas de organização também. Então, eu estou muito feliz com a expectativa, confesso que é lá em cima, né, diante das vivências que eu tenho passado, né, por essas comunidades e por essas localidades. E que eu espero que esse trabalho ele só possa crescer, independente se tiver o trabalho da rede, ou a rede incentivando, ou não, mas que essas mulheres elas possam se reconhecer, se fortalecer, se empoderar cada vez mais em desenvolver suas atividades, em desenvolver suas práticas, em desenvolver seus trabalhos. É Eu isso, nega. também, eu acredito também que vai sair muita coisa boa, porque as mulheres que fazem parte, as associações que fazem parte do projeto, elas recebem muito incentivo de oficina de agroecologia, processamento de alimento e agora do turismo, tem design de moda, e elas estão sempre querendo aprender, elas estão sempre compromissadas, interessadas. Se aparece uma coisa nova, vou fazer sim,
e elas fazem com muito capricho e o produto final é sempre muito bom, muito bom. É gostoso, não é isso, Marília? Que elas mostram assim, olha, eu fiz isso. Olha, Uhum. depois daquela piscina, olha, eu fiz isso. Isso é muito gostoso, né? Muito Sim. maravilhoso, muito gratificante em ver, né? Em sentir todo esse carinho, né? Esse aconchego e essa vontade de aprender e cada vez mais trabalhar. E é muito gostoso de ver o quanto elas têm orgulho depois que elas fazem, o orgulho delas de fazer aquilo, de ver que elas conseguem sim fazer o que elas quiserem. Porque é isso que a gente também incentiva o tempo todo, não só a elas, mas a nós mesmos todos os dias, né? Então é isso, Patrícia. Eu acho que você falou muita coisa que eu acho que a gente pode esperar muito aí do turismo de base comunitária. Se você quiser falar mais algo que ficou pendente, se quiser agradecer, aí a gente já vai finalizando essa live. Eu tenho muito a agradecer mesmo. Eu acho que a gente pode trazer em outro momento, né? Ou em outros momentos no decorrer do projeto, né, Marília? Lives Uhum. falando de como é que está o andamento dessas atividades. Eu acho que é algo que é muito interessante trazer, né, em outros momentos essas experiências, como é que está avançando, né, o trabalho, os workshops, né, de turismo e base comunitária. E quero mais uma vez agradecer, né, pelo convite, por estar falando um pouco mais sobre a minha vivência, a minha experiência nesse processo, né, sendo instrutora, né, dos workshops de turismo de base comunitária no projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe. Então, eu estou muito feliz, né, e agradecida por esse convite. Eu confesso que eu fiquei muito nervosa, confesso, meu Deus, vai pelo Instagram e eu não sei mexer no Instagram. Mas deu tudo certo, a conversa muito gostosa, mais uma vez, Marília, com você, muito obrigada. A sua condução também é uma forma muito leve, muito gostosa, e foi muito bom também ouvir a sua experiência, né? De ter vivenciado um pouco do turismo de base comunitária. Então, isso é muito bom, muito gostoso, muito gratificante. A gente que te agradece. É sempre muito bom falar com você. É sempre muito bom saber que você faz parte desse projeto junto com a gente. Então, eu vou ler só esse comentáriozinho de Aline. A Aline, para quem não sabe, é a nossa engenheira florestal aqui do projeto. E ela falou sobre o comprometimento das mulheres nas atividades. Ela falou, com certeza, cada oficina é muito gratificante por ver o empenho e a alegria de cada mulher. E é isso, a Rede Solidária de Mulheres é isso. Muito obrigada, Patrícia. E até a próxima, porque a gente vai se ver, viu? Tchau. Tchau.